A paz do Papai Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. Gratidão, Papai, pela vida dos amados irmãos que vieram de longe para somar no exército. Nós vamos começar aqui esquentando motores, né, irmão? Até o Papai chegar. E é maravilhoso, né, irmãos? Isso tudo que nós estamos vendo as pedrinhas e a muralha. A muralha é a igreja. Nós estávamos conversando hoje. Eu dei uma passada na casa dos amados irmãos. Nosso amado irmão Marcos estava lá. E quando nós chegamos, ver os irmãos dando testemunho, isso alimenta a nossa fé. É o que nós falamos. Nós estamos aqui concentrando, porque o Espírito de algo em nós. E aí você vê o irmão dando testemunho de fé, o outro dando outro testemunho de fé. Isso é o quê? Alimentando a nossa fé. Porque é aquilo que o Papai trouxe, que o mensageiro de Sardes, ele foi conduzido pelo inimigo para tragar a fé, né, irmão? Edial. Mas é aquilo. Edial já tinha decretado que nós iríamos ser mais do que vencedores. Nós vemos aí o decorrer desses dias aí, quanto Edial fez por nós, os sinais. É igual os irmãos viu nos grupos áudio, no momento em que nós estávamos lá na peleja para estar dando nome à criança do nosso irmão Moisés. Ali foi uma peleja, mas o Papai, ele nos deu a vitória, porque era para ser um sinal, para confirmar aquilo que nós estamos falando. Nós estávamos lá registrando a criança. Foi uma peleja, porque o inimigo sabe que falta pouco tempo, entende, irmão? E até nisso nós somos a primícia em trazer os nomes, para que a humanidade venha agora dar os nomes de algo para os filhos, entende? Porque esse nome foi apagado. Por isso que fala, eu era como um manso cordeiro, não sabiam que tramava o projeto contra mim. O que eles queriam? Destruir a árvore com fruto, para que não houvesse o que? Mais memória do nome. E nós vemos isso tudo, irmão, como é tremendo. E analisando isso tudo que nós estamos aprendendo hoje, nós não estamos somente trazendo para essa terra, e vamos trazer para essa terra, mas quando nós vemos em Salmo, vamos abrir lá? Salmo 24. Abre aí, Salmo 24. Vamos ver para onde que nós vamos levar o nome também. E a muralha, a igreja é a muralha, por quê? Porque aqui, olha, para cada pedrinha você fala assim, cada um teve um ato de fé diferente, e isso alimenta uns aos outros. Você não se esfria. Pelo contrário, você sente vontade de cada vez seguir em frente. Aí você pega. Aí a Babilônia aí, ó, gosta de ficar o quê? Louvando. Uma representação de Acabe e o seu palácio ao lado da vinha de Nabote. Isso é tudo coincidência, irmão? A mesma coisa você pegar essas crianças que nasceram no nosso meio. Tudo para apontar para aquele que é o herdeiro. Entende? Isso é tudo para alimentar a nossa fé. A muralha sempre tem sinais em nosso meio para alimentar o povo de algo. Nós estamos lá registrando a criancinha do irmão Moisés, que chama Micaial. Justamente o irmão Moisés sente no coração de colocar o nome de Micaial.
Aí justamente no dia chega a nossa amada irmã Isabel, e é o que nós tínhamos falado, que Elrana, aquele que fazia imersão, ele era o maior até então, nascido de mulher, até que viesse aquele no final dos tempos, o filho do homem, o filho varão. Aí é para apontar, olha, o caminho e a base que vocês estão tendo, ó, tá certinho. Tudo para apontar, porque Elrana é uma representação de Micael, que está abrindo caminho para Ial. Está abrindo caminho para Ial, porque nós sabemos que aquele que estava dentro era Ial. Entende? Então, hoje é a mesma coisa. Micael está abrindo caminho. Por quê? Porque quando ele receber a plenitude do Espírito, ele já vai estar carregando o nome de Ial. Entende? Então, irmão, quando você abre aqui, ó, Salmo 24, aqui, ó, vamos pegar Salmo 24, 3. Porque é aquela condição, lembrando que Micael é uma representação de Elrana, abrindo caminho. Entende? Aí quando você pega aqui, ó, Salmo 24, 3, fala assim: quem pode subir a montanha de Ial? Quem pode ficar de pé no seu lugar santo? Estou lendo a Bíblia em Shalom. Quem tem mãos inocentes e coração puros, e não se entrega à falsidade, nem faz juramento para enganar. Ele obterá de Ial a bênção, e do seu Ial Salvador a justiça. Esta é a geração dos que o procuram, dos que buscam tua face, ó Ial de Jacó. Aí fala assim, ó: levantai, ó portas, os vossos frontões, elevai os antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Aí eles perguntam: quem é este Rei da Glória? É Ial, o forte e valente, Ial, valente das guerras. Viu? Levantai, ó portas, os vossos frontões, elevai os antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É Ial dos exércitos. Ele é o Rei da Glória, que é aquela condição que o irmão Shaul falou, os dois tempos. E lembrando, irmão, que essa terra é inspirada pelos seres celestiais. Então, se essa terra traz Deus e Jesus, é porque lá em cima também eles não conhecem o que? Ial. Porque se eles conhecessem Ial, era aquela condição, estaria servindo. Entende, irmão? Então, quando nós vemos isso tudo, é algo maravilhoso. Por isso que nós vemos aqui, ó, nessa palavra, eles perguntando: quem é este Rei da Glória? É Ial, o forte e valente, Ial, valente das guerras. Porque é aquela condição que lá em cima eles não o conhecem, a não ser os benjaminitas e as duas oliveiras. Entende? E hoje nós vendo essa grandeza, a cada dia o papai se manifestando no meio do povo, e a restauração. Entende? Nós vemos que eles desprezam, porque são ensinados pelo administrador infiel. Por isso que nós vemos essa palavra aqui, eles perguntando: quem que é esse Rei da Glória? Porque até mesmo lá em cima, eles também já não conhecem até então, porque é a condição da raiz.
mesmo que esteja cortada ao cheiro das águas, vai o quê? Reverdecer, que é aquela condição. Tem as raízes. E é necessário para que venha o quê? As águas tranquilas. Exatamente. Exatamente. Pode continuar. E quando nós vemos isso, eu queria estar abrindo lá em Jó, eu acho que é em Jó que fala sobre o cheiro das águas. É em Jó, o cheiro das águas. Jó 14:9 fala assim: ao cheiro da água reverdece e produz folhagem como planta tem. Porque aquela condição, Satanás queria o que é? Cortar para que não houvesse mais memória, tanto no céu como na terra. Por isso que fala o Ial do céu e o Ial da terra. Porque aquela condição, Satanás tanto aqui quanto lá em cima queria apagar o nome. Aí nós vemos lá em Salmo 24, quem que é o Rei da Glória? Eu passo a palavra para o papai, gratidão. Aí, Alcha. Paz de Alcha, meus irmãos. Paz de Alcha, meus irmãos. Irmão Donizete, tá até diferente. Tá barbudão. Irmão Paulo. Irmão Paulo ainda tá na tradição, irmão? Acostumado lá nos trabalhos, nas empresas, onde a gente era obrigado a fazer a barba. Mas aqui você vai ficar à vontade. A gente está resgatando as veredas antigas. Por quê? Porque quem que tinha tradição de raspar a barba? O homem. Eram os egípcios e os romanos. Os romanos raspavam as barbas e os egípcios também. Mas os israelitas, né, os descendentes de Sem, eles mantinham a barba, porque é igual o leão sem juba. E ao fez, e nós aceitamos aquilo que ele nos deu. Então, eu desde o início eu falo com os irmãos a respeito disso, né? E tinham muitos irmãos aqui também que eram um pouco arredios. Eu sou médico, trabalho de barba, não estou nem aí. Nunca ninguém veio falar nada comigo, nem pode. Tem dia que eu tô barbudão, põe a máscara, a barba tá até pendurada. Por quê? Porque é igual você falar. Isso faz parte da nossa natureza e da nossa tradição. E a palavra fala em... Como é que é? Jeremias, irmão Carlos. Como é que é Jeremias em israelita? Irmial. Então, Irmial fala que de nós resgatarmos, né, de nós voltarmos às veredas antigas. Mas esse povo diz: nós não queremos andar por elas, mas nós andamos, né? Porque é isso que nós estamos fazendo, restaurando as veredas antigas da igreja. Nós começamos pelo alicerce. Qual alicerce? Os nomes, né? Por isso que o Salmo 137 fala assim, olha: lembrai de Edom, quando eles disseram: arrasai até os fundamentos, fazendo link com os edomitas. Edomitas. O que são os edomitas, irmão Ronaldo? Os edomitas é a descendência de Esaú. Aí nós temos o rei Herodes. O rei Herodes era edomita, ele era descendente do rei Saul, e foi colocado ele para ser o quê? O rei dos israelitas. Mas ele não era aquele que deveria reinar.
nós temos que voltar, né? E restaurando. E restaurando. Então, olha ali meu filho, olha, Samuel. Olha lá a barbinha dele. Tá vendo? Então, é a nossa característica. Irmão, tem que fazer. Tem uns que é rebelde. Aí eu tenho que pegar a varinha, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Ou a tua vara me corrige, me exorta, e o teu cajado me salva. Então, isso tudo, irmãos, tudo isso faz parte de ser obediente a Yahweh. Entendeu? É nos detalhes que você mostra obediência. Porque ninguém tropeça em pedra grande. A pessoa tropeça em pedra pequena. Então, se você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Entendeu? Então, a gente não quer nada, absolutamente nada com os romanos. Nós não queremos nada, absolutamente nada, com os egípcios. Então, o arraial de Israel, ele é separado. Ele é um arraial separado. Ele não fica no meio. Ele é separado. Então, quando você vê que os israelitas, eles habitavam separadamente. Não pode misturar. Então, é necessário os irmãos estarem aqui. Porque aqui você vai falar a língua dos anjos, um com o outro. E o que é falar a língua dos anjos, irmão Donizete? Falar a palavra de Yahweh, exatamente. Ontem eu coloquei no grupo, e eu tenho colocado no grupo de estudo, algumas coisas da ciência. Irmã Clarice, viu? Do ouro. Ou seja, ali o cientista falando, olha, o ouro não foi criado na terra. Mas ele caiu na terra. Olha para você ver. Então, a paz de alma. Então toda essa mensagem que tem sido trazida para nós, ela vem sendo confirmada pela criação. Tudo que Yahweh tem falado tem sido confirmado pela criação. Então, é importante os irmãos ficarem atentos. Paz de Yahweh. É importante os irmãos ficarem atentos no nome de Yahweh. Então, amados irmãos, nós vamos aí, ó, Levi Yahweh. Paz de Yahweh. Vovô. Vovô. Deixa eu dar só um abraço. Vovô. Abraço, vovô. Abraço, vovô. Hã? Abraço. A vovó. Mas depois correndo. É mesmo. Se precisar de blusa, eu tenho aqui. Pode falar, meu irmão. Só fazer um comentário que eu acho que é relevante, relacionado ao assunto que está relacionado à barra. Eu li uma parte de Davi lá que fala que Olha aqui, irmãos, escuta o que o irmão está falando. o rei, um dos reis da Nabucodonosor na época de Davi, ele chegou a morrer. Davi mandou alguns lá para prestar condolência para ele, né? Aí esse filho pensou que ele ia mandar espionar. Aí ele pegou esse, rapou o cabelo, rapou a barba, botou ele de volta, né? Pessoas de volta. Aí esse, no meio do caminho, eles foram até certo meio do caminho, não chegaram até Davi. Eles ficaram envergonhados por estar sem a barba e sem o cabelo, entendeu? Aí mandaram recado para o Davi, dizendo que tinha acontecido, né?
Aí Davi mandou, não, então fica aí, até que sua barba e seu cabelo cresça. Aí ele foi lá e ó, lembra isso, entendeu? Davi partiu para ele e marchou contra ele. Marchou contra os inimigos que fizeram aquilo. Fizeram com os mensageiros dele. Entenderam? Ou seja, fica aí, ó, até que a barba e o cabelo cresça. Entendeu? Então, quando nós estamos fazendo isso, eu sempre vou cobrar de você o que eu faço. Nunca vou cobrar de vocês o que eu não faço. Então, uma das primeiras restaurações minha foi com relação à barba. Restaurando as veredas antigas. Os irmãos sabem disso. Desde o início vocês já me viram com barbão. Quem está aqui comigo desde o início já me viu com a barba paradinha igual está agora, mas nunca sem barba. Por quê? Porque é desonroso para o israelita ficar sem a barba. Entendeu? É mais ou menos leão sem juba ou leão sem coroa. E quando nós vemos Arão, deixa claro, ó, derramou o azeite sobre a cabeça de Arão, escorreu na barba e foi para roupa, para gola e para roupa. Mostrando claramente que tem uma representação, né, do homem. É a forma que Yahweh falou, olha, eu vou diferenciar homem de mulher. Homem não vai vestir roupa de mulher. E mulher não vai vestir roupa de homem. Para ter distinção entre homem e mulher. Para ter distinção entre homem e mulher. E uma das coisas que me irrita é nordestino. Não é o nordestino macho, não. É nordestino que veste de mulher. Para fazer graça nos outros. Isso irrita. Por quê? Porque o nordestino é a raiz dos israelitas. Chegou primeiro lá. E aí vem essa brincadeira de que vestir mulher, porque o israelita não, ele obedecia, não fazia isso de jeito nenhum. Por quê? Porque é um desrespeito para com Yahweh que criou e fez distinção entre homem e mulher. Entenderam? E aí o que Satanás faz? Satanás quer fazer tudo, deixa todo mundo à vontade. Por quê? Porque um escravo feliz é melhor do que um escravo triste. Mas nós fomos libertos. E a palavra fala, aonde está o Espírito, ali há liberdade. Assim seja. Eu tenho presente aqui para mim que eu ganhei, ó. Cadê a irmã Isabel? A paz de Alcha, minha irmã. Gratidão pelo presente, viu? E Yahweh te abençoe no nome de Alcha. Irmão Magela também me deu presente. E Yahweh te abençoe no nome de Deus. Eu não estou falando isso para vocês me dar presente, não. Eu estou falando isso porque eu não posso deixar de falar. Por quê? Porque então, por quê? Porque nós vamos nos alegrar com os presentes, né? Porque quando um membro do corpo é honrado, todo o corpo se alegra, né? No nome de Yahweh. Tudo que nós fazemos é no nome de Yahweh. E uma das coisas que nós fazemos, você já me conhece, toda vez que for conversar comigo, me saúda falando a paz de Yahweh, e eu vou estar sempre te saudando com a paz de Yahweh. Toda vez em casa, minha esposa vai falar alguma coisa, já me deu paz de Yahweh,
Ela chegou no trabalho, vai falar alguma coisa, já me deu paz de alça? Paz de alça. Primeira coisa que nós fazemos é a paz de alça. Porque se tiver um filho da paz, a paz de alça repousa sobre ele. E o que é a paz de alça? A paz de alça é tudo correr bem. Entendeu? Tudo correr bem. Tudo correr bem. Então nós precisamos sempre saudar com a paz de alça. Por quê? Porque isso também é o resgate das veredas antigas. Não é a paz de Baal, é a paz de Ialça. A gente já falou. O que acontece? Enquanto a católica só louva, a evangélica só fica no coach, ensinando doutrina de homens, ensino de sabedoria humana, que faz o link com o quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não ficamos, irmãos, com conhecimento humano. Nós tínhamos aqui um que também tomou parte aí como dissidente. Ele era assim, não gostava de ser exortado, mas toda hora trazia uma mensagenzinha de sabedoria humana. Ou seja, saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. E aconteceu isso muitos com os israelitas que saíram do Egito, que estavam caminhando no deserto, mas ainda tinha o coração no Egito. Então nós não podemos ter nenhuma ligação, irmãos, nenhuma ligação com Babilônia, nem com as filhas de Babilônia, porque foi ali que nós fomos escravizados, e nós sabemos claramente que a vinha que representa a igreja foi tomada. Representação na antiga aliança da vinha de Nabote. E foi tomada por Jezabel com Acabe. Ou seja, igreja babilônica com Jesus Emanuel. Porque a gente vê claramente que o rei Acabe, ele foi morto. Ele foi morto como irmã Liramar. Irmã Liramar não sabe, não? Irmã Edna. Uma flecha assim, passou na... Hã? Uma flecha que entrou na armadura. Quando ela era escama de peixe, passou assim. E aí? Estava na carroça, né? Isso. Na carroça? Numa biga, né? E aí uma flecha, ela alcançou ali uma falha na armadura, e foi um golpe mortal. Aí nós lembramos de quê? Coloca aqui. Nós lembramos de quê? Nós lembramos do Apocalipse 6. Irmão Paulo Roberto está acompanhando os estudos direitinho? Que não deu para ouvir. Oi. Quando eu citei a respeito da barra, eu falei que era o rei da não era, na verdade, os amonitas. Os amonitas. Os amonitas pararam e queriam dizer isso. Foi o rei, né? Porque ele assumiu a mão. Aquela mão fez isso. Ele disse o rei dos amonitas. Com Babilônia, não. Entendi. Tá certo. É porque você pensou, lembrou dos romanos e dos... E também... Aquilo te incomodou, né? Olha só, nós abrindo Apocalipse capítulo 6,
abertura dos selos. Apocalipse 6. Nós vamos invocar daqui a pouco. Nós estamos o quê? Aquecendo os motores. Eu quero contar para os irmãos também o que aconteceu comigo hoje. Mas vamos ler aqui primeiro. Apocalipse 6. Abertura do primeiro selo. Ó. Apocalipse 6, versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 viventes dizer como o estrondo de um trovão. Estrondo de um trovão. Vem. Vem. Vi então aparecer um cavalo branco, cujo montador tinha um arco. Viu aqui, ó? Tinha um arco, mas o arco tem muitas flechas, porque a flecha fica na aljava. A flecha fica onde? Aljava. E o que são as flechas, irmão Paulo Roberto? Eu não quero ninguém soprar. Eu vou pôr os irmãos que vêm de fora afiados. Irmão Donizete, o que é as flechas? Os filhos de Yalcha. Os filhos de Yalcha são como flechas na mão do valente. Ele não ficará envergonhado quando estiver à porta, litigando contra os inimigos. Qual que é esse salmo? Hã? Não é esse salmo 18, não. Vamos lá. Não é o salmo 45 também, não. 127. Esse aí é chamado Salmo dos Degraus. É os subindo. Oi? 124? 127. Vamos lá. 127. Presta atenção, irmãos. Ó, Salmo 127. O Salmo 126, ó, o Salmo 126 chama a volta do exílio. A volta do exílio. O Salmo 127 fala assim: se Yal não constrói a casa, que casa é essa aqui, irmão Paulo Roberto? Que casa é essa? Isso, o templo. E eu já falei que o templo celestial está destruído. Porque a casa de Yal é formada por pedras vivas. E não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. Entenderam? Então vamos lá. Se Yal não constrói a casa, em vão trabalha os construtores. Você vai grifar aí, construtores. Porque você vai entender a relação dos construtores com a mensagem de hoje. Se Yal não guarda a cidade, em vão vigia os guardas. É inútil que madrugueis e que atraseis o vosso deitar,
para comer o pão com duros trabalhos, ao seu amado ele dá enquanto dorme. Agora eu quero que o irmão Edgar interprete para mim o versículo 2. Isso aqui não tem nada a ver com vocês aprenderem denominação. Porque denominação ensina o quê? O sentido literal. Faz o link com aquela palavra. Se fosse literal, não precisava de intérprete. Pode falar. Faz o link com aquela palavra que ele acorda ele de madrugada, papai? Não, acorda ele de madrugada não, acorda pela manhã. Pela manhã, isso. Que ao me dê ouvido de discípulo, para ouvir como os discípulos. Continua, agora fala. Você já pegou o cerne. É inútil que madrugueis e que atraseis o vosso deitar para comer o pão com duros trabalhos, ao seu amado ele dá enquanto ele dorme. Porque aqui tem um link ao amado, ao amado. Ao amado é no final dos tempos o filho varão. Ele está falando que aqui, irmão ancião, Shaul Paulo. Pode fazer o link com o Salmos 1, que ele medita de noite. Fala assim, ó. Pelo contrário, seu prazer está na palavra de alma. Medita na sua palavra de noite. De noite ali, que Ial dá a mensagem dele sem fazer esforço, que é Ial que dá a mensagem. Aqui está falando o seguinte, ó. Ele não fica indo tentar tirar a mensagem por ele mesmo, porque Ial dá a ele enquanto ele está dormindo. Entendeu? Ele não fica esforçando para trazer a mensagem. Ele não fica esforçando para arrumar o link. Ele não fica tentando pegar da escritura o pão. Porque a palavra de Ial é o pão. Porque Ial dá o pão de cima para baixo e não de baixo para cima. Faz o link com o quê? Faz o link com o maná no deserto. O maná, ele descia no comecinho, finalzinho da noite, princípio da manhã. Então, quando ele acordava, o maná já estava lá. Tá entendendo? Ao invés de ficar ali preocupado, será que amanhã vai ter o maná? Será que amanhã vai ter uma mensagem como a de hoje? Acordou, a mensagem, a palavra, o pão já estava ali para eles, era só colher. Por isso que está falando, ao seu amado ele dá enquanto dorme. Por quê? Porque vem de cima para baixo. É o link do maná que descia do céu. Viu que não tem nada a ver com a interpretação das denominações? Nada a ver. Oi. Hã? Vai dar para o seu pai o remédio? Pode dar. Então, irmãos, presta atenção. Quando você está vendo aqui, está fazendo link com o amado. O amado, quem é essa que sobe apoiada em seu amado? Apoiado em seu amado está onde, irmão Donizete? Cantares. Cantares qual? 8. Quem é esta, Filadélfia, que sobe apoiada em seu amado? Quem que é o amado? O filho varão. E apoiado o quê? Apoiado o quê? Os pés. Eu vi uma mulher, Apocalipse 12.
que ela estava vestida com o sol, tendo os pés sobre a lua. Então a lua é o filho varão. É uma representação do filho varão, que a igreja se apoia. Ela apoia os seus pés sobre ele, porque assim os pés dela não vacilam. E aí, por ela confiar nele, ela é arrebatada, acendida. Olha a conexão dos textos. Aí entra aqui o amado, porque o amado aqui é o filho varão. Então essa palavra, ela remete a uma profecia no final dos tempos. É uma profecia para o final dos tempos, porque remete ao amado. Quem é essa que sobe apoiada em seu amado? Sobe para onde? Irmão Tony. Sobe para o templo. E qual que é a promessa? Qual que é a promessa para Filadélfia, para os vencedores de Filadélfia e irmão Elcio? Coluna onde, meu irmão? Eu tenho uma coluna aqui, ó. Hã? Coluna no templo. E o que serve a coluna, meu irmão? Sustentação. Então a coluna te mantém de pé. Te mantém ereto. Então, tá falando assim, olha, como vocês sustentam, vocês são a coluna da verdade na terra, vocês também serão a coluna da verdade no céu, onde agora só tem mentiroso. E é por isso que eu vou pegar vocês, subir com vocês, para vocês novamente ser a sustentação da verdade no céu. Então, voltando aqui para o Salmo 127. Logo vamos terminar aqui para a gente invocar. É inútil que madrugueis. Isso aqui nós tínhamos no nosso meio o Judas. O Judas estava no nosso meio. Aí o Judas, ele ficava assim, ó, você tá estudando. Que eu ainda estava fazendo o curso ainda de medicina. E ele falava assim, ó, você tem que abandonar o curso de medicina para você se dedicar a estudar a Escritura. Você vê a boca de Satanás. Eu falei assim, eu tenho que concluir aquilo que eu comecei. E a gente ainda nem tinha ainda o entendimento para o que nós temos, nem perto de hoje. E mostrando que eles querem tirar da Escritura, na força e na marra, o entendimento. Mas aqui fala que esse é inútil. Ó, é inútil que madrugueis e que atraseis o vosso deitar estudando a palavra, para comer o pão com duros trabalhos. Ao seu amado Iau dá enquanto ele dorme. Entenderam? Por quê? Porque é Iau que está falando. Se você entender que é Iau que está falando, primeira coisa, você vai ter temor. Você não vai desprezar. E quando você vê que é Iau, porque ele conduz e faz os links para nós. Porque isso não está no intelecto humano. Isso está na revelação de Iau. E é por isso que fala. Abra aí, Apocalipse 1:1. Apocalipse 1:1.
Todos vocês que vieram, vocês são honrados. Diz assim, a revelação de Yahshua o Mashiach. Revelação de Yahshua o Mashiach. Yahweh lhe concedeu. Yahweh concedeu a Yahshua Mashiach para que mostrasse aos seus servos. Aí. Então Yahweh revela para Yahshua e Yahshua revela aos seus servos. Entenderam? Então, é o link lá. Que o amado, ele não precisa se esforçar para trazer a mensagem. Porque Yahweh revela para ele, para que ele revele aos seus servos. Quando, em Números 11, 9, quando à noite o orvalho caía sobre o acampamento, caía também o maná. Aí, fala aí. Em Números 11, versículo 9, fala sobre o maná quando caía. Quando à noite o orvalho caía, caía sobre o acampamento também o maná. Olha aqui. À noite. Quando caía o orvalho. O que é orvalho, irmão Andrezinho? É o vapor que sobe da terra logo de manhã, e aí fica aquelas partículas assim. Vamos lá. O orvalho, então, é a água. A água que condensou. Né? A água condensou e ela repousa novamente sobre a terra. E aí, é o link de quê? É o link de água e pão. Para que serve, no caso aqui, a água que o irmão Bruno trouxe ministração essa semana? E irmão Caleb. Qual que é a representação do mensageiro de Filadélfia? Ao anjo das águas. E aí, qual que é na antiga aliança? Hoje nós temos um entendimento claro. Eu falo na antiga aliança mesmo. No final da antiga aliança. Não está ouvindo a mensagem? E a irmã Ana? Oi? O mensageiro de Filadélfia, ele é remetido a um outro mensageiro. Entendeu? Irmão Bruno trouxe essa ministração. É com João Batista e Alrano Batizador. Eu faço imersão com a água. Mas aquele que virá após mim, que eu não sou digno, vai fazer imersão com fogo, que é o Espírito. Ou seja, você entender que ele está preparando o caminho para quem? Para Yahweh. Apocalipse 19. Aquele que vem, ele tem um manto. Irmãos, vocês não estão prestando atenção? O manto tem escrito no manto, altura da coxa, Rei dos Reis e Mestre dos Mestres. Rei dos Reis e Mestre dos Mestres. Fazendo link, fala o manto. Eu já trouxe a ministração. Se te tomar o manto, não recuse também a túnica. Ou seja, tomou a arca, o corpo de Yahweh visível. Também tomou a túnica, que é a veste do sumo sacerdote. E é por isso que ele vem como Micael. Por isso fala, quando Yahweh, o quê?
descobriu seu braço santo perante todas as nações. Ele descobriu, significa, deixou ele nu. Quando deixa ele nu, eu já trouxe essa ministração lá atrás. Ele se envergonhou? Por que ele não se envergonhou, Ed e Alcha? Porque ele era inocente. Porque ele era inocente. O Adão e Eva, quando estavam no jardim, eles estavam vestidos. Está trabalhando. Silêncio. Amor. Do vovô. Então, quando Adão e Eva estavam no jardim, eles estavam nus. Mas não se envergonhar. Por quê? Porque não havia injustiça nesse ato. Então, quando ele perdeu o corpo, que ele herdou a arca, e também a túnica de sumo sacerdote, ele veio nu, mas não se envergonhou, porque era inocente. Quando houve o pecado no jardim do adultério, aí que eles viram que estavam nus, por causa da vergonha de um pecado perante Yahweh. Aí que eles sentiram vergonha e se esconderam. Mas aquele que veio e foi tomado dele injustamente, ele veio nu, representação do último Adão, o segundo Adão. Ele veio nu, mas não se envergonhou. Por quê? Porque nele não havia o quê? O delito. Vocês estão entendendo? É muito forte, irmãos. E é por isso que eu falo, vocês têm que ouvir as ministrações. Porque uma ministração conecta na outra. Vocês precisam ouvir todas as ministrações, ruminando elas, porque eu faço isso. Por isso eu posso cobrar de você. Eu não vou cobrar de você o que eu não faço, porque eu não sou fariseu. Tudo que eu for cobrar de você é porque eu faço primeiro, antes de você. E por isso eu tenho autoridade para cobrar de você. Entender? Então vamos lá. Aí vamos lá. Versículo 3. Tudo isso é para chegar aqui, ó. Sim, os filhos são a herança de Yahweh. É um salário do fruto do ventre. Como, aqui, irmão Paulo, como flechas na mão do guerreiro, são os filhos da juventude. Que filhos da juventude são esse, irmão Leonardo? Que está falando filhos da juventude? Que está remetendo? Filhos da juventude. Por quê? Por que Filadélfia? Hã? Pode falar alto, irmão. Não tem vergonha, não? Hã? O mensageiro foi ali ele veio agora no fim dos tempos. Hã? Junto com seus filhos. É uma boa resposta. Mas ainda deixou uma lacuna de explicação. Irmão Jonathan. São os filhos que ele teve lá em cima. Isso, ainda quando era jovens. Eram filhos dele. Quando ele teve ainda jovem. Antes de se tornar ancião. Entendeu?
olhai para a rocha onde vocês que clamam, vocês que invocam, vocês que pedem por justiça, vocês que buscam Yahweh, olhai para a rocha de onde vocês foram talhados ou extraídos. Entendeu? Olhai para Abraão, vosso pai. Por que fala Abraão, vosso pai, irmão Ronaldo? Abraão, vosso pai, porque é para representar a promessa do pai, né? Que seria pai de luz. É. Celestialmente, no caso, É verdade. Vou completar sua resposta. Porque Abraão foi o pai da fé. É o link com o quê? Humanamente, havia um patriarca que foi exemplo de fé para todos os outros. Então, o exemplo de fé para todos os outros que vieram dele foi o pai Abraão, o pai da fé, o link. Então, por isso que papai fala, olhai para o grão de mostarda. Se vocês tiverem a fé como o grão de mostarda, não é para você pegar o grão de mostarda e fazer um patuá, pôr aqui na frente e aqui atrás, falando agora eu tenho fé, porque agora eu carrego o grão de mostarda. É isso que Babilônia faz. Mas não é isso que é para fazer, é para você ver o exemplo daquele que é o pai da fé celestial. Por quê? Porque ele sempre foi o menor no reino, mas no entanto é o que mais fez, porque a fé dele estava alicerçada em Yahweh e não nele mesmo. E é isso a representação de Davi. Sempre foi vencedor nas suas batalhas. E quando ele foi fazer o censo do seu exército, ali fala que ele foi induzido a fazer o censo por Satanás, e ao desagradou. Por quê? Ele transferiu a fé que ele tinha em Yahweh, colocando agora a fé no tamanho do seu exército. E agora ele deixa de ser um homem de fé. Entenderam? E o irmão Marco Beethoven já trouxe essa ministração, que ele está remetendo àquele momento a Abaddon. Então, aqui nós vimos que a flecha na mão do guerreiro, versículo 5, feliz o homem que encheu sua aljava, feliz o homem que encheu a sua aljava com elas, com essas flechas. Não ficará envergonhado diante das portas, ao litigar com seus inimigos. Quais portas são essas, irmão Felipe? Hã? Portas do templo. Irmão Robson de Londrina. Não, irmãos, o templo só tem uma porta. Vocês nunca viram a imagem do templo? Não, o templo tinha várias portas. O templo só tinha uma porta. O templo só tinha uma porta. As portas, está falando das portas de Al-Shalom, as portas da cidade. E quantas portas tem a cidade, irmão Alisson? 12. 12 portas. A porta do templo só tem uma. Que porta é essa que é uma, irmão Jonathan? Como ela é chamada?
Olha, Filadélfia tem assim, ó, eis que pus diante de ti uma porta aberta, a porta do templo. Uma porta. O templo só tem uma porta. E o que é essa porta? Essa porta é a boca de alma. É a boca de alma. Tá. E o que é a boca de alma? Yalcha Micael. Então, quando fala, eis que pus diante de ti uma porta, para vocês que já estão mais maduros, era fácil responder. O templo só tem uma porta. Uma boca. Entenderam? Agora, a Yalchalan tem várias portas. Tem várias portas. Aí você tem lá, se você fizer, a gente fez o estudo ali no livro de Esdras. Esdras e qual outro personagem? Neemiel. Quem que representa Esdras? Irmão Ed Cleito. Yalcha Micael. Hã? É o Yalcha Micael. Isso, seja firme. Quando eu falo, hã? Você fala assim, Yalcha Micael. E não, hã? E quem que representa Neemiel? Gabriel. Os dois. Enquanto um estava ali para ser governante e não rei, porque Neemiel estava ali para ser governador e não rei. O outro estava ali para quê? Para restaurar o quê? A fé em Ial. Fazer com que o povo voltasse para as veredas antigas. Porque o povo já tinha abandonado a palavra de Ial. Já tinha abandonado a Ial. E esse é o resgate para voltar para Yalchalan. Porque eles estavam em Babilônia. Vocês entenderam? Então, quando você está vendo isso aqui, a Escritura está apontando para o final dos tempos. O tempo todo. Então aqui está falando, feliz o homem que encheu sua aljava com elas. Não ficará envergonhado diante das portas da cidade. Ao litigar. O que é litigar, irmão Paulo Roberto? Litigar advogado. Há uma discussão e você vai debater, argumentar. Vai vencer no jogo das palavras. Entendeu? Litigar. Litígio. Não é sair na mão aqui não. Entendeu? Deixa claro com o verbo litigar. Litigar é um termo do advogado, que ele vai defender um ponto de vista. Entenderam? Não é porque eu tenho muitos filhos, vai todo mundo sair na mão. Não, não vai ninguém sair na mão. Todos vão litigar o seu direito. Agora você volta lá, a gente aqueceu o motor já está fervendo. Em Apocalipse 6. Apocalipse 6. Apocalipse 6. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. E ouvi o primeiro dos 4 viventes dizer como o estrondo de um trovão: vem. Vi então aparecer um cavalo branco. O que é esse cavalo branco, irmão Paulo Roberto? Hoje eu estou fazendo uma sabatina. Quem que é esse cavalo branco aqui, irmão Paulo Roberto? É um querubim. Mas quem? Gabriel. Mas Gabriel é um cavalo branco? Ele não é um jumentinho? Isso.
Foi dado a ele o corpo do pai dele. Foi dado a ele o corpo do pai dele. E o pai dele é um garanhão branco, alado, de asa. É um cavalo branco alado. Entendeu? E ali é o link de que ele também é honrado. Ele adentra o corpo do pai dele, assim como o cavaleiro também adentra o corpo do pai dele. Entendeu? Entendeu, irmão Donizete? Então, é a herança, o corpo. Aí, aqui, o cavalo branco é liberado com o selo, falando assim: quando, versículo 2, vi aparecer um cavalo branco cujo montador, por que faz tanto suspense com o montador? Faz suspense porque não podia ser revelado antes do tempo. Cujo montador tinha um arco, viu? Fazendo a conexão com o Salmo 127. Ele tem um arco com muitas flechas na aljava. Se ele tem muitas flechas na aljava, ele é um vencedor. Olha só, porque fala: feliz aquele homem que tem o quê? Muitas flechas na aljava, que são os seus filhos da juventude. Feliz o homem que encheu de filhos a sua juventude. Aí ele continua: vi então aparecer um cavalo branco cujo montador tinha um arco e tem uma aljava cheia de flechas. Deram-lhe uma coroa. Olha aqui, irmão. A coroa prometida. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ele recebe agora a coroa. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Está falando para o mensageiro de Filadélfia. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quando eu já expliquei, guarda o que tens. O que é, irmã Marinaldo, o que ele tem para ele guardar? A sabedoria. E a sabedoria é o quê? O Espírito. Então guarda o Espírito, porque faz link. Olha, que você busca sabedoria, porque ela te coroará com uma coroa de... Não, uma coroa de... Coroa de... Hã? Abre lá. Quem vai falar primeiro? Vamos ver, quem vai achar? Quando fala diadema, é coroa, tá? Diadema e coroa é a mesma coisa. Então, aí fala lá. A sabedoria. Tá em onde? Provérbios 8. Abre lá, Provérbios 8. Diadema é coroa. Então ele vai te dar uma coroa de graça. Uma coroa de graça. Porque tem que ser a palavra certa. Porque a palavra está expressando algo. O que é graça? Irmã Liriamar. Graça significa mérito que você não merece. Algo de graça. Não foi por merecimento, foi porque ele quis. Te deu uma coroa de graça. Entendeu? Ele quis te dar uma coroa de graça. Então guarda o que tens, o Espírito, a sabedoria. Porque ela te honrará. Te dará uma coroa de graça. Aí ele recebeu aqui a coroa de graça. Aqui, ó. Tá falando aqui.
Apocalipse 6, versículo 2. Vi então aparecer um cavalo branco, cujo montador tinha um arco. Deram-lhe uma coroa. E ele partiu. Olha aqui. E ele partiu. Partiu para onde? Partiu para onde? Ele partiu para vencer. Aqui não tem ainda, já falei. A King James está certo. Vamos abrir a King James. Não tem nada de ainda. Ele vai vencer, sempre vai ser vencedor. Quem interpretava isso aqui, ó, que é o antimachia, é as denominações. Isso aqui não tem nada a ver com antimachia. Isso aqui é o cavaleiro de Apocalipse 19. Então, quando eu já expliquei que é o Apocalipse 19 é esse cavaleiro, então ele partiu. Partiu para onde? Para a terra. Partiu para poder vencer também os inimigos da terra. Já venceu o inimigo no céu. Então agora, espera 42 meses. Apocalipse 11. Foi-me dado uma vara de medir. E dito, meça o templo de Ial, mas não meça o templo, o átrio exterior, porque foi dado às nações durante 42 meses. Depois passou os 42 meses, agora você volta e vai vencer novamente. Porque venceu Satanás, agora volta para vencer o antimachia, o falso profeta e os seus exércitos, que estão lá. Então, ali, os dois primeiros cavaleiros, o cavalo branco, ele faz um contraponto com qual cavalo, irmão Ed Cleito? Contraponto? Cavalo branco. Um cavalo amarelo pálido. Não, senhor. Contraponto. Contraponto. Quando é que cavalo branco faz contraponto com cavalo amarelo? Cavalo branco faz contraponto com cavalo preto. É porque o era... Não justifica. Preto. O vermelho que faz contraponto com o amarelo. O branco faz contraponto com o cavalo preto. Porque disputa e fala assim, qual que é mais bonito? Qual que é mais bonito? Cavalão grandão branco ou cavalão grandão preto? Entendeu? É o branco. Então, viu? O contraponto é a oposição exata. Então, aí tá, o cavalo branco, ele vai pisar o lagar. Fica todo respingado, de muito sangue, fica vermelho. E o cavalo preto perdeu sangue, fica amarelo. Enquanto um pisa o sangue do lagar, da ira de Ial, o outro recebe uma ferida mortal e perde sangue e fica amarelo pálido. Sobrado, né? Mas não é para você ficar com medo. É porque daqueles que muito é dado, também muito é cobrado. Aquele que muito é dado, também muito é cobrado. Aquele que muito é dado, também muito é cobrado.